Graça e paz a todos, meus amados. Vamos falar um pouco de eleição, algo que muitas pessoas não gostam de comentar, mas é a mais pura razão e verdade bíblica. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, encontramos o seguinte. Vou falar somente Bíblia para vocês, eu não vou dar minha opinião em quase nada. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Notem bem que eu grifei amou o mundo, porque muitas pessoas falam que amou cada pessoa. Vamos continuar aqui. No livro de 1 João, encontramos o seguinte. Sabemos, 1 João capítulo 5, 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Mais uma vez fala do mundo todo. Então, se Deus amou o mundo e o mundo todo está sob o poder do maligno, é óbvio que a gente sabe, nós cristãos sabemos que todo mundo nasce pecador. E todo mundo está sob o poder do maligno. Até que a eleição seja manifesta. A pessoa já é eleita. Chega um momento, que ela vai crer. Porque ela é uma eleita de Deus. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, meus amados. Seria uma grande heresia falar uma coisa dessa. Sabemos que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Porque todo mundo é criatura de Deus. Tanto os eleitos quanto os que não são eleitos. Mas nem todos são filhos de Deus. Então, vamos para o livro agora de João, capítulo 17, versículo 9. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Ué, aqui, voltando aqui, Deus amou tanto, porque Deus tanto amou o mundo. Ué, Deus não amou o mundo? Como é que aqui está dizendo que não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são seus? Uma eleição. Deus não se contradiz. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, encontramos o seguinte, prestem atenção. E eles cantavam um cântico novo. 2 pontos. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Notaram que dentro de toda tribo, de toda língua, tanto no Brasil quanto na China, no Japão, na Arábia Saudita, tanto o povo e toda a nação, entende? Falando hebraico, falando aramaico, falando chinês, mandarim, japonês, português. Dentro dessas pessoas existe o quê? A eleição, que foi justificada através do sangue do Cordeiro. Agora nós vamos para o livro de João, capítulo 10, versículo 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas que são as eleitas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Mais uma prova que ninguém perde salvação, tá? Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ué, não falaram que se a gente, tudo tem uma condicional, que a gente perde a salvação? Não. Está falando, as ovelhas que o Pai deu a Jesus, que são as eleitas, tá? Que Deus amou aqueles que me deste, ninguém poderá arrancar da mão, porque essas ovelhas vão ter o Espírito Santo. Por isso que é impossível alguém arrancá-la das mãos do Senhor, porque o Espírito Santo habita dentro dessas ovelhas. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, inclusive do que Satanás, que é a criatura. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Coloquei aqui uma observação, Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Isso é para vocês verem, meus amados, para ver se vocês realmente são eleitos de Deus. É só vocês prestarem atenção no seu caminhar. Pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade de Deus. Só vocês olharem para vocês e verem, o que eu estou fazendo, o que eu tenho feito, o que eu tenho orado, o que eu tenho clamado, pedindo a Deus.
Se isso tudo está dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia Sagrada, então eu estou fazendo a vontade de Deus. Então eu sou um eleito de Deus. Façam tudo sem queixas, sem discussões. Por quê? Porque nós vamos ter muitas aflições nesse mundo, mas temos que ter bom ânimo. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Olha a santificação. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu mergulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao 16. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando que vocês só olharem para vocês, ver como é que vocês têm andado, o seu caminhar. Assim vocês vão ver se vocês realmente são os eleitos de Deus. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.